Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast da IECA, o Reborn. Quero agradecer muito a presença de vocês nesse podcast. Vou dizer que vai ser um podcast mais nervoso que eu estou apresentando. Estou suando muito por causa disso. O convidado é muito especial para a gente. Antes de a gente falar quem é o convidado, eu quero falar o seguinte. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal e também comenta próximas pessoas que você queria que a gente entrevistasse. E se você quer nos ouvir somente pelo Spotify, está no link da descrição do Spotify, você entra diretamente por lá e pelas telas está passando os QR Code de todas as nossas redes sociais da IECA, ok? Rodrigo, como você quer que eu te chame? Doutor Rodrigo, Rodrigo? Não, Rodrigo. Rodrigo. Doutor é só por fora. Aqui nós estamos entre amigos, entre irmãos, é Rodrigo. Que bom. Digão, né? Digão. O Vitor. Digão. Diz que eu já sou conhecido como Digão. Digão. Então vai Digão. Eu vou nem falar para você quem te chama de Digão, para você... Mas é o Thomas. O Thomas que começou com essa de Digão, aí... Mas me chama de professor. É mesmo? É gente boa. Gente, palma pro... Então, Digão... É uma forma de apresentar, né? Legal. Para quem não te conhece, se você puder fazer uma breve apresentação sobre você, onde você nasceu... Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Não sou ninguém, né? Sou um Zé Mané. Sou... Como é que é aquela... Eu falo isso para os jurados lá em Guarulhos, né? Eu não sou ninguém, eu sou uma mísera gota de água no meio do oceano, um mísero grão de areia no meio do deserto, né? Isaías 40:15, se eu não estiver enganado. Eu sou... Mas acho que as pessoas aqui me conhecem mais como o marido da Alessandra, né? Igual o Vitor, conhece o Vitor como... A gente fala pra Bruna, né? Você que é irmã do Vitor? Ninguém fala, você é a Bruna. Eu sou o marido da Alessandra, do Louvor, a pianista, sou o pai do Vitor e da Bruna. Acho que essa é a melhor maneira de explicar, de se apresentar, né? Mas enfim, né? Sou membro da IECA desde 2014, chegamos aqui em 2013, ingressamos como membros em 2014, desde então estamos aqui. Eu nasci em São Paulo, depois eu cresci, fiz faculdade em São Paulo. Depois, quando tivemos filhos, né, eu e a Alessandra, a gente não queria que os nossos filhos crescessem numa cidade muito grande, a qualidade de vida estava muito ruim. Eu sempre tive vínculos, né, com Atibaia, e porque meus pais tinham aqui uma casa de final de semana, então também sempre estive aqui. E aí a nossa ideia era sair um pouco dos grandes centros, vir morar numa cidade menor, com mais qualidade, mas ao mesmo tempo que ficasse próximo, né, da capital. Então, viemos para cá e fiz bacharelado em Direito, né? Sou promotor de justiça desde 2003, quase 20 anos, estou ficando velho, e atuo atualmente no Tribunal do Júri de Guarulhos, né? Atuando só com crimes dolosos contra a vida, né? Em especial homicídios. Então, meu dia a dia é esse, família, a igreja e o trabalho, que é enxugar gelo, né? Eu digo que o meu trabalho é enxugar gelo. A gente faz o nosso serviço de formiguinha lá embaixo, bota os bandidos na cadeia e depois lá para cima, né? Em especial lá para Brasília, para aqueles lados, solta todo mundo, né? Mas se a gente falar nisso, a gente vai acabar sendo preso. Não, melhor, né? Porque aí daqui a pouco a Polícia Federal vai baixar aí na porta e vai levar nós dois. Vai levar nós dois. Vivemos em tempos bem democráticos, né? Onde a gente pode falar bastante coisa. Bastante coisas Exato. Também. Só um lado pode falar, né? O outro não pode, mas enfim, é melhor a gente ficar por aqui. Mas esse em resumo, este sou eu. O que exatamente faz um promotor de justiça? Bom, o promotor de justiça, ele é membro do Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instituição, né? Um órgão estatal, e que faz bastante coisa, né? Na verdade, faz até mais do que eu penso deveria fazer, porque eu não sei se vocês vão concordar, você vai concordar comigo. Eu acho que quando uma pessoa ou uma instituição ela se propõe a fazer muita coisa, ela acaba não fazendo nada bem feito. Sim. Né? E cada vez mais as atribuições do Ministério Público vêm aumentando. E
talvez isso, na verdade, traga para a gente não algo positivo, mas sim negativo. A resposta acaba não sendo a ideal. Então, o Ministério Público atua em muitas áreas, né? Vou dar aqui alguns exemplos, na área do meio ambiente, na área da infância, proteção da infância e juventude, de idosos, né? As pessoas que a gente considera mais vulneráveis. Também atua na área do patrimônio público, com questões de probidade administrativa, mas a vitrine mesmo do Ministério Público, que eu acho onde nós deveríamos concentrar forças, é a parte criminal, né? Que é a área que eu escolhi me dedicar hoje. Que é muito presente no Brasil também, né? Poderia ser mais eficiente, né? Mas acho que é onde o Ministério Público é mais conhecido. Então, eu sempre gostei desta área. Então eu escolhi me especializar. No começo era meio clínica geral, você faz um pouco de tudo, mas depois de algum tempo você tem a oportunidade de ir se especializando, e eu escolhi não só a área criminal, como eu escolhi o Tribunal do Júri, para que os processos fiquem a cargo da sociedade julgar, né? Eu postulo, mas quem julga são os jurados, né? São os únicos crimes que são julgados não por um juiz concursado, mas sim pelo povo. E eu queria ter esse contato com o povo, porque eu ando muito desacreditado com a justiça brasileira, né? Em especial lá para as instâncias superiores. Sim. Aqui embaixo ainda tem muita gente boa, né? Primeira e segunda instância tem muita gente boa, mas lá para cima o negócio é complicado. Então eu não queria ficar na mão, né, dos iluministros. Então eu fui para o Tribunal do Júri, que é onde o povo decide com soberania, e ninguém pode mudar. Então eu acho que a maior vitrine é essa, né, o promotor criminal. Muito embora a impunidade no Brasil seja gigantesca, né, por vários fatores, que aí daria outro podcast, mas eu acho que a minha parte eu procuro fazer e graças a Deus, pelo menos lá em Guarulhos, os resultados eles são muito mais favoráveis do que desfavoráveis. Da sua família, ninguém seguiu para esse rumo, né? Os seus pais, passado? Não. Você foi o único? Eu tenho só uma tia já falecida que se formou em Direito, mas também nunca era seguiu advogada. Mesmo que você... Não, era advogada, mas também nunca divulgou muito. E o resto da minha família, não. Acho que eu sou o primeiro aí a entrar no direito, mas também eu falo para os meus filhos para não fazerem direito, façam outra coisa. Isso tem a ver com o que a gente talvez fale com os ideais hoje impregnados nas universidades, que são, principalmente nas universidades de ciências humanas, né, onde está o direito, está o jornalismo, a história, a filosofia, muito impregnado com valores marxistas e anticristãos. Então isso vem se agravando nos últimos anos. E eu já meio, como sou bem democrático, né, também em casa, eu já vetei alguns cursos, né? Mas graças a Deus eles também nunca se interessaram por isso e parece que vão para outras que geralmente os filhos querem seguir a mesma carreira do pai, né? Eu já vi história de que pode ser que seus filhos vejam você como um herói, talvez, na sociedade, então quer seguir esse mesmo rumo. Mas às vezes acaba de tanta história que você deve contar para eles que eles... não é isso que eu quero para minha vida, não. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu acabei desestimulando pelo menos o direito, né? Porque eu também ingressei achando que eu fosse resolver, né, o mundo, né? E na verdade é bem o contrário. Hoje o direito ele é utilizado como um instrumento de subversão social, na minha avaliação. Então essas questões de ativismo judicial, ativismo ministerial, né? Hoje em dia não existe mais direito, existe ideologia. Existe narrativa, né? A lei é completamente ignorada. O direito que a gente chama romano-germânico, né, foi para o espaço. Hoje em dia é promover a revolução por intermédio do direito, uma revolução marxista, uma revolução esquerdista, né? E se a gente tiver oportunidade depois a gente entra nesses assuntos, que tem todos valores bem contrários ao cristianismo, né? Esses valores marxistas, globalistas, eles são materialistas, antropocêntricos, a figura de Deus completamente de fora, né? A questão é o homem e o paraíso não é depois, né? Não é no céu, não é depois em novos céus, nova terra, não. Para eles o paraíso é aqui e eles querem revolucionar tudo por intermédio desses ideais anticristãos. Sim, por isso que todas as campanhas falam, eu vou melhorar.
meu foco é melhorar o Brasil, meu foco é melhorar a cidade. Isso é uma forma de convencer a pessoa, porque o ser humano quer mudanças, né? Sim. Você tem algum crime, isso aí não estava no nosso roteiro, mas tem algum crime que você julgou, você estava lá, que chamou muita atenção, que você não esquece até hoje? Eu tive boas experiências em Guarulhos e alguns crimes de repercussão, né? Mas acho que o maior deles é que vocês ainda são bem novos, né? Mas esse fato foi em 2010, do assassinato da advogada Mércia Nakashima. Nazaré. Isso, que o corpo foi encontrado aqui na represa, próximo em Nazaré. Então, esse caso foi meu e foi de uma repercussão gigantesca. Eu lembro que era esse caso e o caso do goleiro Bruno em paralelo, né, da Elisa Samúdio. Então, era esse caso em São Paulo e o do caso Bruno do goleiro no Rio de Janeiro. Foi uma experiência boa, né? Claro, a tragédia foi péssima, mas eu conheci muita gente bacana, muitos profissionais sérios, né? Me aproximei da família da vítima, somos amigos até hoje, conversamos até hoje, converso com o irmão, com a irmã, a mãe dela faleceu há pouco tempo, mas também tínhamos contato. E eu conheci profissionais também da polícia científica, foi aí que eu comecei a ter um contato também com a imprensa, então conheci gente bacana dentro da imprensa. E o mais importante, né, quer dizer, diante de uma tragédia dessa, pelo menos o resultado foi bom, né, o cidadão foi condenado, e então teve um retorno, houve pelo menos uma inicial sensação de justiça, mas no Brasil, né, não por culpa nossa dos profissionais, aliás foi até bom você tocar nesse assunto, recentemente o cidadão, aí, o Misael Bispo, né, o assassino, ele já está em liberdade, já está no semiaberto, já está tendo as saidinhas, e o comparsa dele já está completamente solto no regime aberto. Então depois aí do que? Eles foram presos em 2012. Anos, né? O fato tem 12, mas eles foram presos em 2012, então 10 anos. 10 anos, ano passado já estavam saindo, então 9 anos numa pena superior a 20. No Brasil é assim, né? Eu costumo dizer que a pena, na verdade, não é a pena, ela é um número. Sim. É um número que vai servir de base de cálculo para a obtenção de um benefício. A pena é isso. No papel, até às vezes, ela é grande, mas na prática, o cidadão sai com menos da metade. Você acha que a mídia, vamos pegar assim, antigamente, né? Porque antigamente não tinha tanta essa manipulação que tem hoje. Mas você acha que a mídia hoje, ela ajuda ou ela atrapalha no processo jurídico? Então, quando eu tive este processo aí, e outros que tiveram repercussão também, mas menor, uma repercussão menor, eu acho que a mídia não me atrapalhou, não sei se ajudou, mas não me atrapalhou, né? Deu espaço para os dois lados. Eu até achei que foi, principalmente no caso da Mércia, eu achei que foi um trabalho isento. Mas eu venho notando uma tendência também na imprensa, de sempre, não só na imprensa, né, no show business, né, na cultura em geral, de sempre querer passar a mão na cabeça do bandido, né? Então é aquela velha máxima, né, que o bandido, entre aspas, né, bem aspas, né, é vítima da sociedade. Esse é outro ideal marxista. Não teve oportunidade. Exato. Sociedade opressora, burguesa, né, cristã, religiosa, tradicional, conservadora, ela que oprime o cidadão como se o cidadão fosse um animal, né, agisse por instinto, quando na verdade a gente sabe que o crime, na verdade, é uma escolha. Eu me lembro até de uma pregação do pastor Vitor, já há alguns anos atrás, e eu peguei essa frase e inclusive passei a usar nos meus plenários, né? Não é que a oportunidade ou o meio social faz o ladrão. A oportunidade e o meio social apenas revelam quem escolheu ser ladrão ou bandido. Então, recentemente eu venho notando essa tendência, não só da mídia, da imprensa, mas de todo o aparato cultural, sempre no sentido de tratar o bandido como um pobre coitado, vítima do sistema, que na verdade, no fundo, o que eles querem é destruir essa base cultural, essa cultura ocidental
que é formada basicamente pelo direito romano, pela filosofia grega e principalmente pela moral judaico-cristã. Na sua profissão, né? Como que você consegue servir a Deus ali no momento de um julgamento, no momento de uma discussão? Como que é para você? De que forma que você serve a Deus ali no seu dia a dia? Eu acho que basicamente de duas formas. A primeira delas é dando amparo às vítimas sobreviventes e dando amparo às famílias enlutadas, que aliás são personagens completamente esquecidos dentro de um processo criminal. Você pode notar que até as igrejas, muitas igrejas, elas estão sempre preocupadas em quê? Em recuperar, em evangelizar o preso, o menor infrator, o criminoso, né? Claro, não estou querendo dizer que esse trabalho não deva ser feito, mas o que eu coloco é o seguinte: e o outro lado? Atenção para a família. E as vítimas, né, que sobreviveram, ou os familiares das vítimas que morreram? Será que a gente faz realmente esse trabalho? Eu digo assim, enquanto igreja, enquanto cristãos. Eu procuro fazer sozinho, quietinho, como eu disse, né, um trabalho de formiguinha, amparando as vítimas, dando consolo, até porque muitas vítimas e parentes de vítimas, elas se tornam descrentes por conta do fato que elas sofreram. Vou te dar um exemplo. Eu já perdi a conta de quantas vítimas ou familiares chegaram para mim e disseram: doutor, eu vi o senhor falando em Deus, mas eu não acredito em Deus. E eu, por quê? Porque se ele permitiu que isso acontecesse comigo, essa tragédia, né, essa maldade, eu não acredito. Então isso é para a gente ter uma noção de que isso é um fato concreto, acontece muito. É para a gente ter a certeza, não é nem noção, para a gente ter a certeza que essas pessoas precisam sim serem evangelizadas, porque elas também se perdem, elas estão completamente descrentes, né? E eu vejo só a preocupação com o criminoso, e muitas vezes o criminoso, isso aí dá para perguntar para o Dr. Valmir, já perguntei um pouco para ele e ele confirmou, né? A maioria dos nossos criminosos são psicopatas, eles não têm cura. Na verdade, o tratamento para esse pessoal é o seguinte: você prende, coloca lá dentro, tranca e joga a chave fora, né? É isso. Claro, pode o cidadão até eventualmente aceitar Cristo, mas eu acho que o trabalho tem que ser feito nas duas frentes, né? Acho que até do livro de Isaías tem lá que nós precisamos consolar os que choram e libertar os cativos, né? Não é só libertar os cativos, precisamos também consolar os que choram. Então eu acho que eu sirvo a Deus dessa maneira, fazendo esse tipo de caridade, dando assistência para vítimas sobreviventes e para famílias enlutadas. E mais do que isso, né, enquanto de certa forma uma autoridade civil, né, um promotor de justiça, eu acho que eu tento implementar aquilo que está lá em Romanos 13, né? Eu tenho que ser servo de Deus nesta terra, neste mundo, para vingar e castigar o mal, né? Eu preciso premiar os bons e punir os maus, que também está lá em 1 Pedro, né? Então acho que esses são os dois modos aí, de uma maneira bem simplificada, resumida, de como eu creio que eu sirvo a Deus na minha profissão, amparando quem precisa e distribuindo justiça, porque Deus, né, claro, Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus é justiça, né? Não existe bondade sem justiça. Deus só é bom porque é justo. Se não fosse justo, ele não seria bom. E já aconteceu de você ter uma oportunidade de evangelizar ali durante um processo e a pessoa chegar a se converter, ou até mesmo um criminoso? Já tive experiências no sentido de ser procurado ao final da sessão de julgamento, né, da minha fala, dos debates, muitos jurados, ou às vezes até quem está na assistência, porque a sessão do Tribunal do Júri é pública, né? Agora, nos últimos anos, por causa da pandemia, a gente está fazendo sem público, agora está retornando, mas já aconteceu de eu ser procurado por pessoas, né, para perguntar qual a sua igreja, né? Eu gostei daquilo que o senhor falou, né? Às vezes jurados e juradas vêm, eu acho bonito o senhor, né, fazer esse tipo de colocação no meio do plenário, porque as pessoas pensam que o ambiente do júri é eminentemente técnico, jurídico, né? Tem muita gente que se deixa levar por esse lado,
mas eu não, até porque eu estou lidando não com juízes togados, concursados. Os juízes ali são pessoas do povo. Então eu tenho que ter uma linguagem mais coloquial, né, uma linguagem mais simplificada, e eu preciso abordar outras áreas que não as jurídicas, até porque a maioria das pessoas do povo comum não tem conhecimento técnico jurídico, né? Então eu apelo para outras áreas de conhecimento e trago às vezes muitas questões religiosas para influenciar o jurado e para convencê-lo de que o correto é a condenação lá do sujeito, né? Então essa experiência eu já tive, de procurarem para saber qual a denominação, para aprofundar um determinado ponto que eu abordei, isso sim, né? Agora, conversão ali na minha frente, ainda não tive essa felicidade. Como que você lida com a questão do castigo, da punição, em relação do que a Bíblia fala sobre perdão? Pois esse é o dilema, né, que muitos apresentam e as pessoas acham que são coisas excludentes, né? Que o perdão bíblico necessariamente acarreta a ausência de punição e de castigo. Nada mais equivocado, pelo menos na minha avaliação. Aliás, eu estou lançando agora, ainda não saiu, mas está já na gráfica, um livro que é voltado mais para promotores de justiça, mas abordando essa questão, né? Como fazer com que os promotores abordem essa questão do perdão e do castigo, porque isso é muito utilizado nas sessões do júri pelos advogados. Então eles chegam lá, né, os falsos profetas, né, lobos travestidos de ovelha, eles chegam lá e começam a citar a Bíblia e falar de perdão, aquele que não tiver pecado, né, tira a primeira pedra, não julgueis para não serem julgados, tudo para ganhar o jurado. Então o promotor precisa saber sair dessa situação, né? Então nesse livrinho, esse modesto livro que está saindo aí nas próximas semanas, eu abordo essa questão. E não existe incompatibilidade alguma, né? Aliás, tem um pastor norte-americano que eu gosto muito, que é o Norman Geisler. Ele tem uma citação que inclusive eu estou colocando ali logo na abertura desse meu livro. Ele diz o seguinte: o cidadão que pula, por exemplo, de uma montanha, né? E durante a queda ele confessa os seus pecados, né? Ele se arrepende genuinamente, ele entrega a sua vida para Jesus Cristo, muito provavelmente ele vai ter a vida eterna, né? Só que isso não vai impedir que ele morra, porque ele vai bater no chão e vai morrer. Sim. E aí ele fala, perdoado ou não, existem consequências físicas e sociais que você não consegue se livrar, né? E na prática de um crime, por exemplo, né, que é a minha área, é a mesma coisa. Você pode ser perdoado se você confessar o seu pecado, o seu crime, se você se arrepender, se você demonstrar a transformação de vida, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter vida eterna, mas você vai cumprir o período a consequência do seu pecado. Existem vários exemplos bíblicos nesse sentido. Sim. Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Perdão não é desculpa. Desculpa, sim, é você dizer que o cidadão não é culpado, que ele é inocente. Mas o perdão pressupõe uma culpa. Você só vai perdoar alguém que errou, né? que é culpado. Então, o perdão bíblico eu vejo assim, é o deixar para Deus, né? Mas Deus pode agir por conta própria e pode também agir por intermédio das autoridades, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Existem duas ordens de vida em sociedade, a ordem da caridade e a ordem da justiça. Nas relações interpessoais, a ordem é da caridade. Então, por exemplo, se eu furtar um bem seu, amanhã você não pode ir lá na minha casa e furtar outro para dar o troco, né? Então, nesse sentido, sim, nas relações interpessoais você deixa para Deus, mas Deus vai agir por intermédio da autoridade fazendo justiça, vai me punir, vai me dar um castigo, né? Sim. Que é o que diz Romanos 13, que eu citei agora há pouco, né? Que a autoridade é instrumento de Deus para vingar e castigar o mal, e pode usar inclusive a espada, né? E a espada nada mais é do que, pelo menos naquela época, né, das Escrituras, é instrumento de morte, né? Romanos 8:35. Eu acredito muito que durante o julgamento ali tem muito essa questão de punir, né? Todo mundo quer só punição, punição, punição. Como que você consegue fazer essa necessidade de punição
E aí você pega a Bíblia lá em Mateus 7:1, que vai falar sobre não julgue para não ser julgado. Como que você consegue juntar esses dois contextos e fazer um julgamento? Então, é justamente o texto que eu acho que eu acabei... Não, acho que eu falei outro, né? Mas esse é um texto que os advogados usam muito, e os defensores públicos usam muito, para tentar convencer o jurado cristão. Porque a gente sabe, né? Muito embora o aparato cultural seja eminentemente marxista, materialista, a sociedade brasileira em si ainda é, né, conservadora e cristã. Então os advogados, sabendo desse viés teológico, vamos dizer assim, dos jurados, eles usam esses textos fora de contextos, né? Para tentar de uma forma manipular. Sim, e aí vem esse, não julgueis para não ser julgado. Depois tem outro bem famoso, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas aí eu chego, né, eu faço a minha réplica, ou faço uma parte, né, e digo o seguinte, desculpa, mas o doutor defensor, ele não se deu ao trabalho de sequer ler Mateus 7 até o versículo 5. Ele só leu o verso 1. Né? Então, quer dizer, leia pelo menos mais um pouquinho, né, doutor? O senhor está com preguiça? Então vamos ler agora. E aí eu digo para ele, o que a Bíblia veda, nitidamente, é o julgamento hipócrita. Não é todo e qualquer julgamento. Então você vai pegar lá Mateus 7, 1 a 5, vai estar escrito: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, arranca a viga de madeira que está encobrindo o seu próprio olho. Depois que você fizer isso, vai lá e julga o cidadão. Né? Então, quer dizer, o julgamento com hipocrisia. E essa passagem quer dizer o seguinte também: a mesma medida que você utilizar para julgar o outro vai ser usada contra você. Então, cuidado. Né? Mas não que proíba o julgamento. Aliás, nós temos diversos exemplos e passagens bíblicas que falam de julgamento. Né? Paulo tem um lá expresso. Né? Paulo tem uma passagem, que acho que é em 1 Coríntios, que ele diz: julgai vós o que eu estou dizendo. Né? Então, quer dizer, para a gente julgar. Sim. Se você pegar o processo de disciplina dentro da igreja, né? Mateus 18, né? É um mini processo. Né? Então você chega lá, você chega para o seu irmão, se ele se arrepender, beleza, você ganha o seu irmão. Se não arrepender, chama 2 ou 3. Se mesmo assim não der certo, você vai para a igreja. Se não der certo na igreja, o que você faz? Trata como pagão e publicano. Isso não é um julgamento, não é uma punição, né? Entre aspas. Mas é o que a consequência. Sim, né? Exato. Tem outras, né? O julgo desigual. Não importa o julgamento, não vos associeis com os incrédulos, né? Sim. Afastai de vós os iníquos. Não é uma forma de julgamento, sem dúvida. Como é que a gente escolhe os líderes nas igrejas? Quem que pode ser pastor, diácono, presbítero, enfim. Através de um julgamento ali. Você tem que ter um julgamento prévio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que seja, né, mansidão, domínio próprio, não dado ao vinho. Você vai julgar a pessoa para ver se ela preenche essas características. Né? Então, assim, eu não vejo contradição nenhuma. São textos fora de contextos que são utilizados ardilosamente, muitas vezes por advogados e defensores, para fazer o cristão, para fazer com que ele tenha medo de julgar, né? Como se o cristão bonzinho fosse aquele que tivesse que perdoar sempre e não tivesse que fazer justiça. E acho que os jurados eles já chegam ali com essa intenção de que ambos os lados vão querer tentar convencer. Sem dúvida. Ele já vamos dizer, preparados para isso, né? Mas você sabe que eu já tive experiências, e depois eu identifiquei, né, o jurado, que ele veio falar comigo, mas assim, é inacreditável. A gente está falando aqui, mas a gente conhece, né, um pouco mais a palavra de Deus, a gente está engajado na igreja, mas tem muita gente que se autodenomina cristã, mas não tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Conhecimento mais raso, superficial, né? Então, às vezes, esse tipo de discurso defensivo impressiona. E já dá uma... Eu já tive caso de depois, por exemplo, tive lá um voto contrário, né? Foi 6-1, condenou o sujeito. Pô, alguém, não é possível, né? Eu falo, não é entendeu. Às vezes é 4-3, eu falo, 3 pessoas, né? Quase que eu perco o negócio aqui, 3 pessoas.
Aí, às vezes, depois, porque eles são incomunicáveis, não podem adiantar o voto, né? Mas depois pode falar se quiser. E aí já chegou gente para mim e disse, eu acho que eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar? Só Deus pode julgar o outro. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Então era só voltar com o que eu falei, porque eu falei sobre o que Deus fala. Então, exato. Né? Então, por incrível que pareça, pode parecer uma coisa óbvia para nós, mas não é. Não. E essa outra passagem da mulher adúltera, né, que é outra que eu também disse que é muito utilizada, né, aquele que não tiver pecado, também ali é a mesma coisa, aquele julgamento seria um julgamento hipócrita, né, porque em primeiro lugar, trouxeram a mulher lá em tese surpreendida em adultério. Mas não levou o homem. Né? Exatamente, né, então quer dizer, já está errado, já é hipocrisia. Né? Segundo lugar, cadê as 2 ou 3 testemunhas? Né? Foi todo mundo saindo fora, né? Mas aqueles que trouxeram eram testemunhas do fato? Não sei. Será que falaram para eles? Não sei. Mas o fato é que também foram saindo fora. Né? Terceiro, qual era a real intenção daqueles homens? Era realmente punir, fazer justiça, aplicar o que era? Era uma pegadinha para Jesus Cristo. Sabemos que era uma pegadinha. Se ele dissesse que não era para apedrejar, poderia estar ofendendo a lei, né, dos judeus. Se ele dissesse que era, ele estaria arrumando confusão com o governo romano, porque não poderia aplicar qualquer sanção sem autorização do Império Romano. Então, assim, fatalmente ele seria preso e morto naquela hora, e não era a hora ainda. Né? Então, quer dizer, era uma pegadinha. Então, Jesus, sabendo que era um julgamento hipócrita, e aliás tem uma outra coisa que nessa passagem que ninguém fala. Né? Me permita falar aqui, eu sei que eu falo pra caramba, mas é bom. Mas tem o seguinte, acho que é uma passagem em Deuteronômio, se não me engano é 22, e o apedrejamento público não se aplicaria nessa hipótese específica, porque lá está escrito que o apedrejamento público era da mulher virgem prometida em casamento para outro homem. Nessa hipótese específica seria um apedrejamento público. Sim. Naquele caso não me parece que era isso, era um adultério, mas não de uma mulher virgem prometida em casamento. Então, quer dizer, até isso estaria errado. Então, como eu disse, são textos fora de contextos, lobos travestidos de ovelha, e aí eu viro para os jurados e falo, não se surpreendam que o advogado, o defensor, está citando a Bíblia, porque até o diabo citou a Bíblia para Jesus quando tentou ele no deserto, citou o Salmo 91. Então, o diabo citar a Bíblia, né, não é mera coincidência. Nossa, eu olho para o jurado, eu olho para o defensor. Né? E nessa hora que você fala, o advogado deve subir um nervo. Saem umas brigas boas lá, né? Isso não dá para... fazer um podcast lá, não é uma boa ideia? Eu acho que vocês vão conhecer um outro Rodrigo, porque eu me transformo. Realmente, É mesmo? Toda vez que tem júri, eu chego em casa rouco, sem voz, à 1h, mas é isso que me realiza. Entendeu? Não tem sensação melhor do que você distribuir justiça. Não tem dinheiro que pague você terminar um tribunal do júri onde uma pessoa que você nem conhece foi morta e uma família que você nem conhece chega no final, depois de lida a sentença, ela vem te dar um abraço chorando, te dizendo obrigado, doutor, porque o senhor não vai devolver a minha filha, né, o meu filho, o meu irmão, mas é um alento que o Senhor nos dá. E aí eu digo, não sou eu, né? Foi Deus através de mim. E é uma forma de um gatilho de evangelizar. Exatamente. Né? Então, eu vê que a voz até deu uma falhada aqui, né? Porque eu me lembro disso, até eu me emociono depois de 19 acontece. Anos. Né? Depois de 19 anos acontecendo isso, quando eu conto essas histórias, a voz ainda embara. Porque é aquele negócio, né? Você não está fazendo... Naquele momento você está querendo defender a família, mas você sabe que Deus está te usando, você sabe que está fazendo para a glória dele. Exato. Então vamos dizer, aquilo que você falou, não tem salário que pague essa situação. Então, nada mais gratificante quando a família chega para você e te agradece, e muitas vezes a família nem é cristã. Nem é. Às vezes a família nem entendeu o contexto cristão que você estava querendo dizer, mas te agradece pelo fato de que você, vamos dizer, resolveu aquele problema, né? Já que estamos falando nesse assunto, em punição, eu acho que punição e julgamento é coisa que você ouve todos os dias, né?
que você entende a respeito de pena de morte? No Brasil não tem pena de morte. Não tem. Você acha que... Salvo em caso de guerra declarada, né? Quando tiver uma guerra declarada, pode existir a pena de morte. Mas para quem essa pena de morte? Para quem declarou guerra? Para crimes de guerra, né? Durante uma guerra pode haver a pena de morte. Entendi. Mas desde que seja declarada, né, a guerra e o Brasil entre em uma guerra. Mas em tempos de normalidade, a pena de morte, a prisão perpétua é vedada expressamente pela Constituição. Mas você acha que isso para o Brasil é interessante? Olha, eu não sei se é interessante, mas não sei se a gente aplicaria bem, né? Como eu disse, a nossa justiça tem muitos defeitos, afinal de contas, são compostas por homens e homens são pecadores, né? Mas se você me perguntar em tese o que eu acho da pena de morte, eu acho que biblicamente encontra fundamento, né? Eu sei que é polêmico, eu sei que tem gente que acha que não, mas para mim isso é muito claro, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Para crimes capitais, óbvio, né? Para crimes contra a vida. Mas você pega Gênesis 9:6, é expresso, né? A primeira autoridade civil nesse mundo instituída por Deus, quem foi? Foi Noé, né? E está lá, Gênesis 9:6, todo aquele que derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Isso para mim é evidente. Mas aí muitos dizem, mas isso é lá no Antigo Testamento, né? Nós estamos hoje sob a nova aliança, mudou tudo, o Novo Testamento, isso aí foi revogado. Não foi. Primeiro que foi revogado, esgotado, se foi, né, uma parte foi, é a lei mosaica, né? Agora, este mandamento ele é anterior a Moisés, né? É de Gênesis, então não foi revogado expressamente. O próprio Jesus, quando esteve aqui, disse, eu não vim revogar a lei, mas sim cumpri-la, né? Eventualmente veio complementá-la, né? O que ele revogou ou que esgotou em Cristo expressamente não se aplica mais, mas muita coisa ainda se aplica. Você pega os 10 mandamentos, o que a gente não aplica hoje dos 10 mandamentos? Só um, né? Que é guardar o sábado. O resto a gente aplica todos. Então o que não foi revogado expressamente, né, continua. No meu entender, é uma regra. Agora, ainda que assim não fosse, eu tenho para mim que no Novo Testamento são colocadas diversas passagens onde se a pena de morte não está expressa, pelo menos ela está implícita. Então você pega, por exemplo, a passagem de Mateus 26:52, quando Jesus é preso ali no Getsemane, Pedro saca a espada e decepa a orelha do soldado lá, né? Muitos dizem do mal. E Jesus Cristo diz para ele, não, embainha a tua espada, né? Guarda a tua espada, que todo aquele que ferir ou matar pela espada será morto. Né? Me parece que há aí pelo menos, né, um aceno para aquilo que está lá em Gênesis 9:6. Você pega outra passagem, Jesus Cristo sendo interrogado por Pilatos, ele não respondia nada, né? Jesus ficou em silêncio. Pilatos vira para ele e diz, por que você fica calado? Você não sabe que eu tenho direito de vida e de morte sobre ti? E Jesus diz que ele não tem? Não, ele diz, você tem, mas esse poder não vem de ti, ele foi lhe dado pelo alto, foi dado por Deus, porque ele era uma autoridade. Então ele não está dizendo que não tem direito de vida e morte, tem, né? Mas não é dele. É concedido por Deus, né? É delegação de Deus. Você pega o chamado bom ladrão, né? Para os católicos, o Dimas, né? Que está lá crucificado ao lado de Cristo. No último segundo, ele se arrependeu dos pecados e creu em Jesus. Ele diz, né? Senhor, daqui a pouco, né? Exato. Quando você chegar no seu reino, não se esquece de mim. Daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. Para onde que ele foi, esse cidadão? Foi para o céu. Está salvo. Jesus falou ali, né? Está salvo. Agora, a pena de morte deixou de ser aplicada? Não, ele morreu. Consequência. Não é? E com pena de morte. Se fosse errado, né? Convertido, Deus poderia fazer assim, tudo. Todo mundo ia você está livre. E só para finalizar, Paulo, quando é preso, é levado lá para o governador romano, o Pórcio Festo. O que ele fala em Atos 25? Acho que é verso 11. Ele diz, não me recuso a morrer se eu tiver praticado um crime passível da pena de morte. O problema é que ele não tinha praticado crime nenhum, por isso ele apelou para César. Mas o fato é que ele diz, não me recuso a morrer se eu tiver praticado um crime passível da pena de morte. Mais uma vez, ele, Paulo, apóstolo de Cristo, está dizendo que a pena de morte é possível. Então, com base nessas passagens, dentre outras, né, tem uma outra também que eu uso quando os caras matam criança.
né? Nossa. E eu vou fazer o júri lá. Jesus Cristo disse o seguinte: ai daqueles que desviarem os pequeninos dos meus caminhos, né? Então, quer dizer, você desviar uma criança dos caminhos de Deus já é ruim, você imagina matar. E daí eu complemento, porque Jesus complementou dizendo: melhor seria que ele fosse lançado ao mar com uma pedra amarrada no pescoço. Pô, é Cristo dizendo isso, né? E daí depois você vai dizer o quê? Que não, não pode. Não pode. Pô, o cidadão matou, o princípio é vida por vida. Para mim, é a única coisa proporcional e compatível. E posso estar errado, né? Mas é a sua tese, e eu acho que encontra fundamento. Eu já conversei, né? Claro, não vou ficar falando dessas coisas também sem conversar com a liderança, né? Na época eu conversei com o pastor Vitor e ele me disse: não, é plenamente sustentável, então eu me sinto até mais confortável. Eu sei que eu não estou falando um absurdo. Porque além de ser sua tese, é sua tese bíblica também, né? Não é uma... Eu, Rodrigo, acho que sim, por quê? Porque não, eu, Rodrigo, acho porque a Bíblia diz. E você não acha contraditório com a passagem de Êxodo 20:13, que 10 mandamentos, né? Não matarás. Aí volta aqui, você falou no Antigo Testamento e está hoje, né? Até o Novo Testamento. E é uma contradição ou você acha que é tempos diferentes? Eu acho que as pessoas precisam entender que o não matarás, se você for pegar no original, né, em hebraico, o não matarás significa não assassinarás. Não significa que toda a morte seja um assassinato. Então, o que é vedado é não assassinar. Quando você aplica uma pena para um crime capital, através de uma autoridade civil, observando todas as regras, né, como deve ser eventualmente a pena de morte, você não está assassinando alguém, você está punindo, né, você está distribuindo a justiça que é necessária para aquele caso, né? E para mim, essa possibilidade é expressa, porque nós já demos os exemplos aqui, e não só nessa hipótese. Você também não assassina alguém quando, por exemplo, você mata um ladrão ou alguém que, né, vem te matar e você mata em legítima defesa. Né? Também você não está assassinando. Está se defendendo. Você está se defendendo. Mas no Brasil você é errado. Exatamente. Agora você vai me perguntar: mas isso é bíblico? É lógico que é bíblico. Pega lá em Êxodo, está expresso, né? O ladrão que entrar mais ou menos assim, não lembro da redação perfeita, mas se o dono da casa ferir o ladrão, né, ele não será responsabilizado pela morte do cidadão, legítima defesa, né? No Novo Testamento, vamos falar, no Novo não tem? Tem, é que o pessoal tenta espiritualizar essa passagem que eu vou falar agora, mas Jesus virou para os seus discípulos e disse: pega o saco de viagem, pega isso, pega aquilo, né? E peguem uma espada, e se não tiver uma espada, vendam as suas capas e comprem uma espada, né? Então, no contexto ali, e se você for ler essa passagem no contexto, você vai ver que ele está enumerando diversos objetos, inclusive a espada, que naquele tempo era instrumento de defesa e de morte, né? E outra hipótese que eu também considero que não é assassinato, mas que pode envolver morte, é no caso de uma guerra considerada justa, né? Uma nação se defendendo. Se a legítima defesa é possível entre pessoas individuais, também é possível em relação a estados, a nações. Então, a gente pega o exemplo lá agora, bem atual, a Rússia invadindo a Ucrânia vai fazer o quê? Né? Não vai reagir? Pode reagir. Na Segunda Guerra, o Hitler começou a invadir todo mundo, né? Todas as nações, com aquele projeto dele de expansionismo. Os aliados estavam errados em defender aquelas nações independentes? Não. Então, quer dizer, e tem exemplo bíblico, você pega... Quantas guerras nós temos no Antigo Testamento? Autorizadas, ordenadas por Deus. Aí muitos dizem: mas eram guerras teocráticas só aplicáveis, única e exclusivamente para Israel. Tá, muitas acho que até são. Mas você pega, por exemplo, aquela de Abrão, quando foi resgatar Ló, né? Aquilo é antes do Estado teocrático, é antes de Êxodo 19. Aquilo está em Gênesis. E Deus se agradou com aquilo. Era uma defesa, né? Ele foi lá, ele lutou contra os reis lá do Vale do Sidim, se eu não estiver errado, e teve guerra, e Deus aprovou aquilo. Então, você não assassina alguém quando você aplica a pena de morte, quando você se defende ou quando você está numa guerra justa.
Então eu não vejo contradição nenhuma com essa passagem. Certo, e é interessante porque hoje em dia, principalmente no Brasil, essa questão de pena de morte é um tema muito sensível. O Brasil, essa questão de pena de morte, porque no julgamento não vê o crime, vê a pessoa como ser humano como se tivesse feito nada. Então por isso que, vamos aplicar a pena de morte, tem que dar uma chance, mais uma. Todos os dias o cidadão tem chance de mudar para não cometer aquele crime. Então, será que mais uma chance? E quem sofre muitas vezes é a família, não é nem o criminoso, enfim. Você acha fácil, já indo para o final, você acha fácil evangelizar no meio jurídico? Tanto para os seus amigos, vamos dizer, mesmo cargo que você, ou superior, ou o cidadão que está ali só acompanhando? Você acha que é fácil ou é muito difícil? No meio jurídico, estritamente jurídico, é difícil, né? Como eu te falei, mas como eu trabalho no júri e como eu tenho contato com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes idades, diferentes formações, profissões, né? Então isso facilita um pouco. E no júri é o seguinte, são 25 jurados sorteados por mês, para servir naquele mês, né? E para cada julgamento a gente escolhe 7 desses 25, e são 7 que vão formar o conselho de sentença. Mas por mês são 25 pessoas do povo que passam por ali. Então a cada mês eu tenho um universo de 25 pessoas diferentes. E essas pessoas são aleatórias, ou ela tem um cargo específico? Não, elas são sorteadas. E como é que é esse sorteio? Geralmente o juiz pede para o cartório eleitoral a lista dos eleitores daquela cidade ou daquela região. Sim. E através ali da lista de eleitores, são sorteados mesmo essas 25 pessoas por mês. Tá? Então, essas pessoas, que não são únicas exclusivamente do universo jurídico, você tem um campo mais aberto para eventual evangelização, porque, como eu te disse, a sociedade brasileira ainda é eminentemente conservadora e aberta aos valores judaico-cristãos. Agora, como você me perguntou mais especificamente, os profissionais do direito, então, os outros promotores, outros juízes, advogados, né? Não vou dizer que não existam, existe até grupo de promotores e juízes evangélicos, cristãos, tem reunião, tudo. Mas, em comparação com o universo, nós somos isso daqui. Um grande de areia. Sim. E por que? Isso tem uma razão, isso é legal de explorar. Por que o universo jurídico é eminentemente materialista, antropocêntrico, marxista, imanentista? Porque isso vem, e na verdade não é só do direito. Todo o ambiente acadêmico, todas as faculdades, como eu acho que eu já comentei no início, né, de ciências humanas, elas têm esse viés marxista, esse viés comunista e atualmente esse viés globalista. Porque na década de 60, o que aconteceu? O regime militar, ele abafou, né, conteve a luta armada, né, a guerrilha urbana. Então a revolução armada comunista foi reprimida e o regime militar fez isso, né? Certo ou errado, por meios certos ou errados, essa é outra discussão, mas de certa forma conseguiu reprimir a luta armada. Só que aí eles deram uma válvula de escape para esse movimento revolucionário, que é conhecido como a tática da panela de pressão. Por que tática da panela de pressão? Porque deram uma válvula de escape para o movimento revolucionário. Qual foi essa válvula de escape? O ambiente cultural. Então eles reprimiram a luta armada e abriram o setor cultural para esse movimento revolucionário esquerdista. E eles ocuparam o quê? A escola, a universidade, o sindicato, a mídia, o show business, a cultura como um todo. Então, a revolução marxista-comunista, na atualidade, né, desde a década de 60, ela não é mais pela força chegar ao poder e implementar a hegemonia. É o contrário, é uma revolução cultural agora. Você primeiro vai atingir a hegemonia de pensamento, ocupando todos esses espaços, para depois chegar no poder. E foi isso que eles fizeram, ocupando todo esse ambiente cultural. Então, quem foi para a faculdade da década de 70 para cá, vai sair socialista, comunista, globalista, sem perceber, porque os valores são todos anticristãos, revolucionários, como eu te disse, materialista. Então, quem sai da faculdade de Direito hoje, quem sai da faculdade de História, de Geografia, de Sociologia, né, e mesmo das outras,
vai sair com esse tipo de pensamento. Eu costumo até fazer uma analogia. Tem gente que comemora, né? O filho vai para a faculdade. Claro, tem que passar por isso, senão também não trabalha. Não consegue um título, né? que autorize a exercer uma profissão. Mas eu me preocupo muito com isso, com os meus filhos na faculdade. Para onde eles estão indo, né? Porque é como se, eu faço a seguinte analogia, é como se os nossos filhos estivessem indo para a Babilônia. É como se Daniel e seus amigos estivessem indo para a Babilônia. Esses são os nossos jovens indo para a faculdade. Então, se não tiver uma base sólida, vai sair da faculdade ateu, comunista, drogado e outras coisas mais. Porque, basicamente, esse é o ambiente acadêmico. E o movimento revolucionário está lá desde a década de 70. E se você não... E é o que você falou, se você não tem se a pessoa não tem uma base bíblica, uma base familiar, tudo que é para ela novidade, ela vai aceitar. E então, você sabe que mesmo os jovens cristãos, isso outro dia foi dito aqui, eu esqueci o percentual correto, mas é um negócio assustador. Acho que era 70%, eu não lembro quem falou também, mas 70%, 80% de jovens cristãos que crescem na igreja, nascem na igreja, mas vão para a faculdade, 70%, 80% abandonam a fé. E assim, eu vejo, né, meu filho entrou na faculdade. Não, legal, ok, mas menos, né? Cuidado que vai ser pegado lá. Cuidado, porque a coisa lá está ruim desde a década de 70. É a revolução cultural com valores absolutamente anticristãos. Então esse tema dá mais um podcast, então, com certeza. Esse aí de marxismo, globalismo. Nossa, então, esse dá. Rodrigo, quero te agradecer muito pelo tempo que você teve. Gosto muito de falar sobre coisas jurídicas, principalmente coisas de crime. Não que eu quero ser um criminoso, mas é que eu acho muito interessante e também acho muito ruim as leis do Brasil, infelizmente, né? Mas o que a gente tem que fazer é orar. Acho que a melhor coisa é orar. Bom, se você tem algum livro para indicar, se alguém quer estudar mais a fundo sobre isso... Eu tenho bem à vontade. Eu deixei para o final mesmo e eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, agradecer o convite, agradecer o Jaime, toda a equipe, né, o Cris, enfim, todo o backstage aí, né? Agradecer o pastor Alexandre, que também eu sei que está sabendo e deu a ideia. Eu sei que tem uma hashtag, né? Hashtag Pastor Ale no podcast. Se você pode lançar outras. Pode lançar Pastor Vitor, Pastor Elias, né? Pode, todos os pastores, E tem uma outra hashtag legal também, já que a gente falou desse assunto, hashtag Globalismo na EBD. Essa aí é boa. A gente faz um grupo, assim, um EBD, né? Seria bom. Seria. Um 6, 7. Esse assunto aqui é muito complexo e tem várias facetas. Esse momento está passando aqui embaixo, algum momento na tela, hashtag globalismo. Mas quem sou eu para sugerir alguma coisa? Mas, enfim, sugeriu. Como eu disse no começo, eu sou um Zé Mané. Mas sugeriu, não. Mas antes de terminar, eu queria, já que a gente falou, e eu sabia que a gente ia falar sobre isso, né, de perdão, castigo, punição, se isso é bíblico, se não é. Tem 2 livros que eu acho que são fantásticos e vale a pena. Um é de um padre católico, né, mas... eu acho que isso não prejudica, porque o livro é fantástico e a viga mestra, né, é a mesma que a nossa. Claro, temos aí diferenças significativas, mas nesse aspecto não. Então eu não sei se depois a câmera consegue. Esse livro é muito bom, Pena de Morte Já. Ele simplesmente rebate, um por um, todos os eventuais argumentos religiosos contrários à pena de morte. E ele simplesmente destrói todos esses argumentos contrários com base, evidentemente, na visão cristã. E um segundo livro que também aborda a pena de morte, mas também aborda outras questões bem atuais, né? Aborto, eutanásia. Esse é de um pastor norte-americano, Norman Geisler, que eu acho que eu citei no início, né? E o livro é esse, Ética Cristã. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já li, não no último ano, não no último mês, mas sim nos últimos tempos. Simplesmente fantástico, atual, né? E não é aquela abstração, é com base em discussões atuais, concretas, a visão cristã sobre todos esses assuntos polêmicos, inclusive a pena de morte.
Então, acho que essas são as indicações aí para o final do podcast, agradecendo a todo mundo, espero que não tenha sido cansativo. Não, mas é um assunto que eu particularmente ficaria horas aqui falando, que eu gosto muito. Se a pessoa quiser comprar, tem em todas as livrarias, você deve saber ou não. Pode pedir emprestado também, mas desde que devolva. Tem aqueles caras também, Álvaro, não sei se você sabe, tem uns caras que pegam livro emprestado e não devolvem. Eu posso falar que eu sou um deles? Vou falar que eu sou um deles. E o cara pede, fala que vai ler, não lê e fica lá. Fica lá. Eu até empresto, mas assim, não é para ficar... Dá um prazo, né? Mas tem, o do Norman Geisler tem fácil, e esse Pena de Morte é mais difícil, mas em sebo, inclusive da internet, você consegue encontrar ainda. Aquele State virtual ainda tem. Sim. E o do Norman Geisler ainda está catalogado e você encontra fácil. Eu sei que você tem um livro já lançado, você não trouxe, que você não queria falar sobre ele, mas eu quero que você dê uma divulgação sobre o seu primeiro livro e uma possível outro podcast. A gente vai falar sobre o seu segundo livro que vai ser lançado, né? Na verdade eu tenho um já antigo que é sobre júri, mas esse é mais para quem é do direito mesmo. Eu escrevi em coautoria com um juiz e com um advogado, então é a visão do júri na ótica do promotor, do juiz e do advogado. Esse é de 2014. Então se alguém quiser seguir esse rumo e ler esse livro, já dá. Eu tenho, esse daí eu tenho, até dou, que eu ainda tenho uns exemplares lá, porque tem o finalzinho da edição comigo. Um segundo foi de 2020, que é Se Eu Cair Vai Se Atirando, que é uma coletânea de artigos, né? E todo mundo fala, que isso, um cristão, Se Eu Cair Vai Se Atirando, e a capa é um cartucho de fuzil. O Ale falou isso, né? E aí as pessoas não entendem, é muito fácil, é o seguinte, é como a gente falou, hoje o mundo é eminentemente anticristão, e nós cristãos, nós não devemos ficar calados, né? Nós precisamos nos posicionar, precisamos falar, não é se rebelar, mas é se posicionar e falar, né? Então, quem faz isso hoje é perseguido, é censurado, é rotulado, é cancelado, né? Então, esse título significa isso. Eu posso até cair diante da conjuntura atual, eu posso até ser perseguido, cancelado, né, rotulado, mas eu não vou parar de falar. Então, por isso é o título. Se eu cair, eu vou cair atirando, entendeu? Então, é uma coletânea de artigos onde eu defendo esses pontos de vista, mais conservadores, mais cristãos, né? E são artigos que eu participava de uma coluna de um jornal lá em Guarulhos e toda semana tinha um texto que era atribuído para eu fazer. Então eu pegava um assunto concreto daquela semana, desenvolvia, mas sempre com esses valores conservadores e judaico-cristãos, né? A edição esgotou, esse vai ser difícil, a gente está pensando aí, eu estou pensando com a editora em fazer uma segunda tiragem, uma segunda edição, mas ainda é projeto. Se eu levantar, levanta tirando, pode ser essa agora. E o terceiro está na gráfica, esse sim é sobre perdão e castigo, esse aparente conflito, esse quando sair a gente dá um jeito de divulgar. Sim, vamos divulgar, sim. Novamente, muito obrigado pela disposição, obrigado por tudo que você falou. E se você tiver alguma dúvida sobre o que ele falou, você pode mandar para a gente por e-mail, por Instagram, que a gente entre em contato com o Rodrigo e manda para ele as perguntas ou passa o seu contato para ele e no tempo dele, porque é correria, né? Ele só responde a gente bem à noite, porque o seu trabalho é bem corrido. Então, aí ele possa estar respondendo a sua pergunta, ok? Muito obrigado novamente, foi muito bom estar com você. É nóis, vai Corinthians. E vai Corinthians. Eu vou confessar que eu estava muito nervoso, porque todo mundo vê você como uma pessoa muito séria, mas quero agradecer que você passou confiança para mim durante o podcast. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Vai fazer um preto e branco com ele do Ale? A gente faz depois, porque agora a gente vai carregar 15 minutos essa bateria.